Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao Sinapse CL desta terça-feira, dia 3 de outubro de 2023. César, boa noite para você. Boa noite, Robs, boa noite para a nossa audiência linda, é isso aí, vamos lá. Gente, estamos em São Paulo, né? O ICL fica em São Paulo e não tem como a gente não falar sobre a greve hoje, né? Dos transportes e da Sabesp, né? E hoje foi um movimento claro contra a privatização, né, de algumas empresas, principalmente ligadas à mobilidade urbana e também à Sabesp. E aí a gente vê claramente a repercussão, né, nos jornais, né, nos sites, que a gente vê uma antecipação, né, da briga eleitoral para o ano que vem, porque a gente tem de um lado Guilherme Boulos, que é contra a privatização, e o Ricardo Nunes, que é o segundo colocado, de acordo, né, com a pesquisa Datafolha, defendendo a privatização. Queria te ouvir, César, sobre o dia caótico para os paulistanos. Hoje o dia foi duro hoje. Foi, e veja, infelizmente esse mal-estar é a principal arma de luta da nossa classe trabalhadora. Se as pessoas se organizam de forma a meramente fazer cartazes e não produzir nenhum tipo de incômodo, isso não tem resultado nenhum. Então eu entendo que a pessoa que sai cedo para trabalhar e encontra a rua lotada, ela está inclinada a demonizar a greve, a dizer que os sindicatos são desnecessários, que eles estão agindo em causa própria e tal. E toda organização humana tem os seus níveis de complexidade, Rô. A gente discute isso com alguma frequência. Os sindicatos não seriam diferentes, entende? Agora o fato aqui é que é uma luta absolutamente justa, na medida em que o governo Tarcísio de Freitas quer privatizar a água e quer privatizar o transporte público das pessoas. A gente está vendo agora questões que estão sendo discutidas considerando comercialização de sangue humano, pelo amor de... Entendeu? Pelo amor de Deus. Então, assim, é o cúmulo de uma racionalidade neoliberal que vê o ser humano como produto, que vê os serviços básicos, sobretudo nas searas da saúde, da educação, da infraestrutura, do transporte, como mercadoria. E aonde entra a lógica do capital, prevalece a busca pelo lucro, em detrimento do bem-estar da população, em detrimento da dignidade humana, em detrimento de tudo que, em última análise, deveria reger o funcionamento da nossa sociedade. É isso que está em jogo aqui. Então eu entendo que gera uma série de incômodos, não é algo fácil, mas desde o advento do capital enquanto processo, a greve é o único movimento legítimo capaz de contestar a força de quem manda, do patrão. E aí é óbvio, você vai ter a mídia corporativa, você vai ter os grandes empresários, você vai ter todo o conjunto hegemônico da sociedade demonizando os sindicatos e tentando dizer que essa greve é absurda, que ela não faz sentido e tal. Eu apoio a greve e a luta pela não privatização dos serviços elementares do Estado. Hoje ficou muito claro, né, o posicionamento da mídia, né, tanto da televisão quanto dos jornais e sites, enfim. Ficou muito claro entender quem defende a privatização e por quê, né, porque alegam melhora na qualidade do serviço. Né, assim, acho que essa é a bandeira principal, né, para quem defende a privatização. Por outro lado, imagine você privatizar a água que chega na sua casa, né? Privatizar o sistema de água que chega na sua casa. Tudo bem, eu tenho. Mas e para quem mora na periferia e que não tem água? Interessa para uma empresa privatizada o encanamento chegar até lá? É óbvio que esse é o ponto, e é óbvio que as pessoas que mais necessitam são, via de regra, também as que estão mais fragilizadas, que têm menos condição de contestar, que passaram a vida inteira sendo massacradas por um modelo de sociabilidade que as deixa sem nenhum tipo de instrumento de contestação e tem que vender a sua força de trabalho cotidianamente para simplesmente fazer a manutenção da sua subsistência. É óbvio que o capital, enquanto processo, entende isso muito bem, e um jornalista desse que fica o dia inteiro enfiado na maior emissora do país, vai e volta de carro com ar-condicionado, não vai ter nenhum tipo de sensibilidade para entender o que de fato está em jogo. Ele pode até entender, e deliberadamente ele opta por continuar massacrando a nossa classe trabalhadora. Então, me parece justo, me parece uma reivindicação justa e que deve ser apoiada. Enquanto isso, a população sendo debitada, né, no seu olerite, porque, enfim, muita gente perdeu o dia de trabalho. Hoje, aqui em São Paulo, talvez perca amanhã também. A ver
Vamos chamar nosso convidado? Vamos lá. Boa noite, Vladimir Safatli, professor de Filosofia da USP. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui no nosso Sinapse. Tudo bem? Boa noite, obrigado. Para mim é um prazer também estar aqui presente com vocês. Obrigado, Safatli, uma honra. Seja bem-vindo ao Sinapse. Vamos lá. Safatli, como professor de filosofia, queria entender como é que você enxerga essa relação entre filosofia e política, né? E qual que é o papel exato da filosofia como análise política? Qual é o papel dela? Então, essa é uma questão interessante, porque tem alguns que acham que, de uma certa maneira, o tempo da filosofia já passou, né? Que a gente não teria mais lugar efetivo, né? Até porque você tem uma série de ciências muito mais próximas dos seus objetos, sociologia, ciência política, por aí. Eu indicaria o seguinte, eu acho que tem uma razão de existência da filosofia como pensamento crítico, como modelo de pensamento crítico, consiste na compreensão de que os sistemas que nós temos diante das nossas vidas não são só sistemas econômicos, sistemas políticos, são sistemas de organização social, são também sistemas de pensamento. A maneira com que nós organizamos nosso pensamento define o escopo das nossas ações, aquilo que é possível e o que é impossível para nós, aquilo que a gente é capaz de sentir e que não é capaz de sentir, aquilo que a gente é capaz de perceber e não é capaz de perceber. E essas são questões políticas determinantes, são questões políticas decisivas, porque elas constituem a estrutura da imaginação social. Então, essa insistência de que, por exemplo, nós não só estamos diante de relações econômico-sociais, mas também relações organizadas pelas nossas formas de pensar, que precisam ser transformadas, que precisam mudar, e que elas, muitas vezes, elas têm resistências internas, me parece um elemento que justifica a necessidade da filosofia dentro desse horizonte do pensamento crítico contemporâneo. Ainda mais hoje, né, que vivemos em plena cortina de fumaça, né? Tá difícil, todo mundo querendo enrolar a gente, para ser bem clara aqui, né, César? E se vocês me permitirem, eu diria que a filosofia ela tem um compromisso com aquilo que é impossível. Ela é fruto do desejo de alguma coisa que ainda não é possível, que ainda não está realizada. E essa é uma dimensão fundamental. Ela não é só uma reflexão sobre o que existe, ela é só uma reflexão também sobre o que não existe. Pode parecer um desvario para certas pessoas, mas para outras é a condição fundamental para que a gente consiga transformar situações atuais. Safatli, vamos falar da greve de hoje, do metrô, da CPTM, disso que tudo, porque, a meu ver, e tem uma dimensão muito filosófica por trás de tudo isso, existe um embate que a gente sabe que remete a um embate de classes em última análise, a meu ver, pelo menos, existem outros pensadores, considerando aí, eu tenho mais essa abordagem do campo marxiano em termos de pensadores, você tem gente que é mais weberiana, você tem, enfim, pessoas que percebem a realidade social por meios de outro prisma. Eu entendo fundamentalmente que o que acontece aí é uma luta de classes e cada classe usa o seu pensamento filosófico, muitas vezes a própria ausência do pensamento filosófico já caracteriza uma filosofia em si. Como é que você enxerga o que aconteceu aí hoje? Seguramente você acompanhou esse desenlace aí dessa greve. Faz um arrazoado de como é que você sente o fato e o que foi dito pelas diferentes partes, considerando a greve de hoje. Não, acho que tem duas coisas interessantes a serem ditas. A primeira, bem, eu ouvi o que vocês falaram sobre a greve, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que vocês disseram. Eu acho muito preciso todas as colocações. De fato, essa greve é um sistema de defesa da classe trabalhadora, certo? Não só da classe trabalhadora, mas também da sociedade paulistana, da sociedade paulista, certo? Porque, afinal de contas, água e transporte não são mercadorias, certo? E é inaceitável que se façam das nossas necessidades os negócios de certas empresas. Eu lembraria a vocês que nos últimos 5 anos, 884 empresas foram reestatizadas no mundo por causa de péssimos serviços apresentados. Certo? Ou seja, a gente está vendo um refluxo deste processo, que é a consequência do fato de que esse programa neoliberal de privatização já tem lá seus 20 anos. Certo? E as pessoas começam a perceber que a sua qualidade do transporte ela cai, a qualidade dos serviços básicos cai, entre outras coisas,
Porque, de fato, como você bem levantou, todo esse serviço ele é organizado a partir do máximo rendimento. E o máximo rendimento significa, por exemplo, você fechar uma linha de trem que ela não é rentável, certo? Obrigar as pessoas, então, a se reconfigurar completamente na sua mobilidade, certo? É você não levar certos serviços para certas comunidades e coisas dessa natureza. Isso efetivamente ocorreu, certo? Se um trabalho jornalístico consistente levantaria muito claramente todas essas situações. Eu lembraria, só a título assim, de curiosidade, eu nasci em um país, o Chile, onde a água é privada. Ela já é privada constitucionalmente. Né? E eu gostaria de lembrar a vocês todos os setores, todas as áreas onde você tem problemas fundamentais de acesso a recurso hídrico por causa disso. Agora, eu acho que vocês começaram com uma discussão sobre filosofia. Eu acho que é interessante utilizar essa situação para falar como é possível a gente ter um tipo de reflexão que passa dos problemas políticos cotidianos. Por exemplo, há uma questão interessante. A natureza, ela deve ser objeto de produção e extração de valor? Digamos assim, o seu destino é ser mercadoria? Porque veja que interessante, nós estamos num momento onde, exatamente pelo fato de nós termos transformado o espaço natural como espaço fundamental de produção de mercadorias, de reconfiguração do seu metabolismo através do nosso trabalho, nós chegamos em uma profunda crise ecológica. Uma profunda crise ecológica, que é também crise ambiental, que é uma crise climática, de consequências ainda mesmo inimagináveis. Quer dizer, a gente tem uma visão do que pode ser a partir de um turning point 2030, mas a gente não sabe exatamente onde isso pode levar. Mas a gente percebeu que o nosso desejo de progresso está produzindo uma destruição. E um desses elementos vem do fato de nós imaginarmos que aquilo que é da ordem do espaço comum natural pode ser fruto de uma organização mercantil. Pode ser fruto da mercantilização. Então, isso vem diretamente em contato com uma situação que é uma situação mundial. Foi esse tipo de política que nos levou a essa crise atual. Né? Então, eu diria que é uma política que só vai se aprofundar. Porque, veja, o que acontece se você privatiza a água? Você impõe todos os recursos hídricos dentro de uma lógica que é a lógica digamos assim, da performance, que é a lógica da máxima extração de lucro. Porque a empresa não é só extração de lucro, é extração máxima, certo? Extração inesgotável. O capitalismo tem duas grandes ilusões. A ilusão de que você pode ter que tanto a terra quanto o trabalho são fontes inesgotáveis de valor. E o resultado é o que a gente está vendo agora. Né? Então, a questão interessante é a gente quer continuar nessa lógica. E o que significa continuar nessa lógica e ainda por cima aprofundá-la? É isso. Vladimir, tem uma coluna sua chamada O Dia no Qual o Brasil Parou por 10 Anos, né? Em que você diz que depois de 2013, a esquerda brasileira tornou-se basicamente uma força reativa. Queria que você desse mais contexto, explicasse para a gente o porquê desta frase. É uma coluna realmente muito interessante que eu gostaria de dividir com a nossa audiência. Não, obrigado pela questão. Eu diria o seguinte, seria até tranquilo imaginar que esse é um problema só da esquerda brasileira. Mas a realidade é que ele é um problema muito mais estrutural. É um problema, acho que, do nosso tempo, da esquerda mundial do nosso tempo. Vejam só vocês. Os Estados Unidos eles vão ter uma eleição no ano que vem. Né? Um dos candidatos que provavelmente vão se apresentar é o senhor Donald Trump. Há uma semana atrás saiu uma pesquisa de corrida eleitoral. Ele está 9 pontos na frente. Depois de tudo o que aconteceu, de todas as críticas, certo? De tudo aquilo que foi durante esses anos inteiros desvelado, ele chega nesta situação privilegiada. Ele não é o único. A gente vê a extrema-direita em ascensão na Argentina, no Chile, em vários países da Europa, governando a Itália, em ascensão na França, certo? Ou seja, isso em uma ascensão mais ou menos, né, em Portugal, Espanha. Certo? Isso nos coloca uma questão interessante. O que está acontecendo? O que efetivamente está acontecendo? Eu diria que um dos elementos, a meu ver, fundamentais dentro dessa reflexão é o que aconteceu com a esquerda nesses últimos 20, 30 anos no mundo.
O que aconteceu com a nossa capacidade, não só de propor transformações, mas de efetivá-las e de levar setores estruturais da população a acreditar nas nossas propostas, né? E me parece que há uma retração do horizonte de enunciação da esquerda. A cada vez mais nós propomos menos transformações. E a cada vez mais o desejo de transformação ele vai para a extrema-direita. Então isso faz com que a extrema-direita seja a força política decisiva hoje. Ela é uma força revolucionária. Certo? É duro dizer as coisas dessa forma, mas eu acho que essa é a maneira correta de dizer. Uhum. Ela é uma força revolucionária conservadora. Ela visa uma ruptura institucional, ela visa uma ruptura de uma série de processos, eu diria, mais ou menos normais no interior das nossas sociedades. E essas rupturas são feitas em nome de interesses das classes trabalhadoras. Isso é o dado mais complicado, porque seria fácil a gente falar que isso é só uma revolta de classe média, só que, por exemplo, no Brasil não tem 49% de classe média. Uhum. A classe média é 10%, no máximo. Então a gente tem que explicar o que faz com que as classes mais pobres entendam que estas propostas são propostas que dizem respeito aos seus interesses. E eu acho que tem alguma coisa vinculada à restrição do horizonte de transformação da esquerda. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, qual a última vez que você ouviu algum governo de esquerda falar em autogestão da classe trabalhadora? Uhum. Em você permitir fortalecer o fato de que empresas, de que fábricas possam ser geridas pelos próprios trabalhadores. Ou, por exemplo, uma proposição que apareceu, por exemplo, não foi num candidato comunista, foi no candidato do Partido Democrata, Bernie Sanders, que propunha 20% dos trabalhadores e trabalhadoras nos boards de todas as empresas, de todos os comitês executivos de todas as empresas. Percebe? Então, eu perguntaria, quando que a gente ouviu isso pela última vez? Será que isso não diz alguma coisa a respeito da nossa restrição do horizonte de enunciação de transformações e com consequências catastróficas? Ótimo ponto. Muito bom. E eu quero colocar algo para reflexão aqui com vocês, discutir isso com vocês. Tem um livro muito interessante, por termos de probidade intelectual, a ideia não é minha, que é A Nova Razão do Mundo, no qual o Dardot e o Laval, eles te dizem que fundamentalmente o neoliberalismo, que é essa forma dominante do capitalismo a partir de 1980, Reagan, Thatcher, Giscard d'Estaing, Pinochet, as ditaduras do Cone Sul e tal, ele deve ser compreendido muito mais como uma racionalidade, uma forma de sentir a vida do que como um conjunto de práticas macroeconômicas a serem adotadas por um determinado governo, sobretudo que a gente viu aí, por exemplo, a partir do Temer, a partir do golpe contra a Dilma Rousseff. Tem um xará do Vladimir que diz que o imperialismo é a fase superior do capitalismo. Uma vez que o neoliberalismo é essa fase mais agressiva do capitalismo, portanto, esses regimes imperialistas, e aí eu classifico, por exemplo, a extrema-direita em diferentes partes do mundo, eles tendem a ganhar mais força, porque eles estão no terreno muito mais fértil. Tá? Então você tem uma espécie de governo, esse é o termo, por exemplo, que eles usam na Nova Razão do Mundo, uma espécie de governo dos homens segundo um princípio universal da concorrência e, consequentemente, da desigualdade. Esse modo de produção e essa racionalidade, Safatli, não serve para explicar o porquê que essas diferentes propostas ultradireitistas têm prosperado com tamanha ênfase de 1980 para cá? Isso não cria um solo muito fértil para que esses processos se desenvolvam, somado a essa, talvez, falta de atitude que você pontua por parte da própria esquerda? Então, eu acho que a questão ela faz todo sentido. Assim. Eu diria o seguinte, de fato, essa gramática neoliberal, ela se impôs a nós de uma maneira impressionante. Né? Eu fiz um livro junto com outros colegas de um laboratório que nós temos na Universidade de São Paulo, Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, chamado Neoliberalismo como Gestor do Sofrimento Psíquico. Né? E uma das ideias centrais era insistir, como você bem lembrou, o neoliberalismo ele não é só um sistema econômico, ele é uma forma de vida.
Ele se organiza como uma forma de vida. E mais do que isso, ele é uma forma de vida que constitui sujeitos. Ele é uma psicologia. É uma psicologia que faz com que essas ideias de concorrência, ideias de iniciativa, as ideias de empreendedorismo, não são só formas de relações sociais, são relações dos sujeitos a eles mesmos. São relações do sujeito a si. Por exemplo, Gary Becker, que é um economista fundamental do neoliberalismo, o cara que inventou a ideia de capital humano. Quando ele inventou a ideia de capital humano, ele disse numa entrevista muito significativa, falou, olha, quando eu inventei esse termo, eu tinha medo das reações, porque achei que as pessoas não iam admitir, em hipótese alguma, que eles fossem tratados de maneira tão explícita como capital. Hoje é uma coisa completamente naturalizada para nós. Completamente naturalizada. O que mostra, efetivamente, como a gente tem uma questão central, eu diria. Há uma gramática de organização da vida social a qual nós nos submetemos. Nós falamos como neoliberais, nós pensamos como neoliberais. Eu diria nós no sentido mais amplo do termo. Para você ter uma ideia, durante muito tempo, nós da esquerda falávamos de maneira muito natural em empreendedorismo periférico. Como se fosse alguma coisa absolutamente desejável. Sem pensar que, de fato, isso mostrava como nós havíamos perdido até nas palavras. Nós havíamos perdido até nossas palavras, porque nós não conseguíamos mais mostrar à sociedade, por exemplo, empreendedorismo não é uma forma de relação econômica, simplesmente. Empreendedorismo é uma forma de violência social. É a redução de toda e qualquer relação à forma da concorrência. Certo? É a redução de todo e qualquer objeto à forma daquilo que deve ser, do capital a ser investido, certo? Do insumo a ser colocado na produção, daquilo que deve ser medido, calculado, quantificado. Certo? É toda uma forma de se relacionar a si, ao mundo e aos sujeitos. Certo? Então, eu insisto nisso porque isso mostra, a meu ver, qual é o caráter insidioso desse tipo de discurso. Porque quando ele se naturaliza, aí é claro, fica muito evidente para todos que, bem, não tem outra alternativa. Não há alternativa. O que a esquerda propõe não é exatamente uma alternativa. Porque, afinal de contas, a ideia fundamental, veja como o neoliberalismo ele consegue se sustentar. Ele tem uma narrativa. A narrativa é coerente. A narrativa é mais ou menos o seguinte: não há possibilidade alguma de alguma forma de solidariedade genérica entre os sujeitos. É mais ou menos cada um por si. Se é mais ou menos cada um por si, a coisa mais importante é que ninguém te atrapalhe. E que não coloque ninguém na sua frente. Que simplesmente deixe você se desdobrar. Que os melhores vão conseguir se virar. Né? Então, ou seja, esse discurso ficou tão inserido dentro das nossas sociedades, entre outras coisas, porque nós efetivamente tivemos dificuldades estruturais de conseguir construir estruturas realmente solidárias. Né? Que consigam ser estruturas de amparo efetivo, amparo econômico efetivo. Né? Então, porque nós não pagamos o preço para isso. A gente não está disposto a pagar o preço dos conflitos que vão ser produzidos se nós quisermos efetivamente criar uma sociedade de solidariedade genérica. Né? Então, o que acontece nesse sentido, o neoliberalismo acaba sendo um discurso coerente, absolutamente coerente. E ele vai ganhando adesão. Ótimo. Pegando carona no seu texto sobre estruturas solidárias, você definiria para a gente o que é progresso? E se você acha que o progresso ele está ligado necessariamente a contradições que, por acaso, poderiam ter dado margem ao surgimento do fascismo? E aí eu te pergunto progresso porque eu queria entender com você, é possível falar em progresso sem falar em catástrofes, por exemplo? Sem falar em guerra, sem falar em violência? Então, eu acho que você tem toda a razão de levantar essa questão. Um filósofo como Theodor Adorno costumava dizer o seguinte: o progresso só começa lá onde ele termina. Que era uma maneira, a meu ver, muito sintética e inteligente de dizer só tem uma forma de conseguir realizar as promessas que o progresso um dia nos fez acreditar, que é basicamente promessas vinculadas à liberdade e emancipação social. É criticando o progresso, criticando o que ele foi até agora. Em nome dessas promessas é necessário fazer uma autocrítica. Eu acho que países como o Brasil, eles estão muito bem posicionados para entender a importância desse processo. Porque nós fomos um país produzido a partir de uma certa ideia de progresso.
E não é à toa que a nossa bandeira é ordem e progresso, né? Ou seja, a ideia de que progresso no sentido de que essas terras, elas eram terras marcadas, a princípio, como se diz, pelo arcaísmo, pelo atraso, pela letargia, né? Por tudo aquilo que é contrário ao progresso. Então, sempre foi questão de fazer essas terras se desenvolverem, né? E, de fato, quer dizer, a ocupação territorial, a destruição da natureza, a sujeição das populações, os extermínios, os genocídios, a sujeição da população à lógica da sociedade do trabalho, certo? Populações que eram ricas, né? Eu lembraria, porque um conceito interessante de riqueza é quanto tempo você precisa trabalhar para conseguir sobreviver. Esse me parece um conceito interessante, né? Muito. Hoje, por exemplo, a gente sabe muito bem, tem pessoas que precisam trabalhar 12 horas para continuarem endividadas. Não é nem para sobreviver, para continuarem endividadas. Sim. Eu lembraria que a média de trabalho dos povos originários era 3 horas por dia. Isso significa que eles eram mais ricos do que nós, de uma certa forma, né? Então, mas é importante que tudo isso tivesse desaparecido. É importante que a narrativa de que nós vivíamos em uma situação de atraso e de letargia, que devia ser quebrada pelo ímpeto do capitalismo, tinha que prevalecer. Agora, isto significava, entre outras coisas, ser completamente, eu diria, insensível à violência que o progresso implica, que ele implicou. A violência no que diz respeito à ruptura das relações de metabolismo entre homem e natureza, a recusa de outras formas de vida e outras formas de pensamento, a recusa do caráter emancipatório que outras formas de vida e outras formas de pensamento também tinham, né? E essa experiência de uma sujeição tal que faz com que nós acabamos tendo uma sociedade de profunda desigualdade, mas como se essa desigualdade fosse um elemento natural da vida. Absolutamente natural, que fosse resultado, entre outras coisas, do fato de que, bem, tem pessoas que não têm capacidade de inovação, tem pessoas que não têm capacidade de iniciativa, certo? E por isso elas ficam para trás. Então, eu diria, isso mostra, entre outras coisas, como esse discurso do progresso, ele traz no seu bojo, não só, eu diria, uma violência contra populações. E essa violência contra populações, ela está presente desde quando Marx escreveu o Capital. Marx lembrava bem como é que o capitalismo começou. Ele começou com uma guerra civil contra os pobres. As pessoas estavam nas suas terras, certo? Eles foram expulsos das suas terras. O Marx, por exemplo, lembra de leis que insistiam, olha, editos reais do século XVI, que diziam, se você ficasse 3 dias sem trabalhar, você podia ser escravizado. Se eu era preso por vagabundagem, você poderia ser escravizado até 2 anos. Ou seja, toda a violência que a Inglaterra depois impôs a povos que ela colonizou, ela começou a impor no seu próprio povo. Então isso mostra, entre outras coisas, a necessidade, a meu ver, de uma autocrítica profunda do que o progresso até hoje foi, para que ele possa efetivamente realizar aquilo que ele um dia prometeu. Esse é um ponto genial das ideias do campo marxiano. Marx fala do que ele chama de acumulação primitiva, se eu não me engano, no 24º capítulo do primeiro tomo do Capital, muito bem colocado. Safatli, eu quero trazer a nossa discussão para um debate mais prático, que é o seguinte, ano que vem a gente tem as municipais em São Paulo. Eu sei que você é um cara muito envolvido com a política, não sei se você está afiliado ao PSOL até hoje, ainda está afiliado ou está afiliado ao PSOL, é um quadro importante, é um dos principais pensadores, dos principais intelectuais do país. Eu quero te ouvir com relação ao seguinte, saiu pesquisa que dá o Guilherme Boulos com 33% de intenção de voto. Em segundo, você tem o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, com algo em torno de 23%, 24%. Na terceira posição, você tem a Tabata Amaral, que tem toda uma organização liberal, com a qual eu discordo radicalmente, só para adiantar esse ponto, com 11%. E na quarta colocação, você tem o Kim Kataguiri, com algo em torno de 8%. A questão aqui é, o Kim Kataguiri, os caras que votam no MBL, esses 8%, eles migram automaticamente para o Ricardo Nunes. Daí, isso já seria o bastante para meio que empatar a contenda, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. E a gente sabe que o MDB, o PSDB, a direita, tem uma estrutura muito forte, né? No estado de São Paulo, mas também na capital, na cidade.
A minha pergunta, e eu gostaria da tua reflexão, é o seguinte: você acha que o Boulos deve iniciar uma conversa com a Tabata Amaral, ainda que não seja para vice, porque isso, de muitas maneiras, deve ter acordos com o Partido dos Trabalhadores? O Lula prometeu apoiar o Boulos e isso deve implicar que o cargo a vice deve ser do Partido dos Trabalhadores, mas te parece pertinente iniciar um processo de debate, de conversa, de aproximação entre Boulos e Tabata para eventualmente essa aproximação se consolidar no segundo turno, ou você acha que esse não é o caso? Como é que você sente essa questão? Então, César, eu diria o seguinte, primeiro eu acho que a eleição de São Paulo ela vai ser decidida na lupa. Eu havia dito isso da eleição presidencial, que ela seria decidida por uma diferença mínima, né, e ela acabou sendo. Né? E eu acho que a mesma coisa vai acontecer em São Paulo. Uhum. Porque o Ricardo Nunes ele é um político bastante hábil, no sentido de conseguir juntar tanto extrema-direita, quanto o antigo PSDB, quanto o certo centro. Ele vai jogar isso a todo momento. Então, ele conseguiu fazer a coisa inacreditável de chegar com toda essa votação sem ter feito absolutamente nada. Né? Tendo uma prefeitura que é de uma mediocridade muito pouco vista, me lembra Celso Pitta ou qualquer coisa parecida. Né? No entanto, ele vai conseguir mobilizar bastantes eleitores. Né? Ele tem caixa, ele vai usar esse caixa no ano que vem, isso é bastante claro. Né? Agora, você pergunta se seria necessário uma abertura ao centro. Eu sou radicalmente contrário a esse movimento, né? Por duas razões. A primeira delas, eu acho que a política mundial ela já não se dá mais pela conquista do centro. Nenhum lugar isto ocorre mais. Né? Na verdade, o que acontece, a política mundial foi para os extremos. Né? E esses são os extremos que definem hoje a política. Não é mais o centro, não existe mais aquilo que se chamava anteriormente centro democrático. Né? Isso por um lado. Por outro, o próprio PSOL, ele tentou fazer isso na eleição do Rio de Janeiro, não era o PSOL, porque o Freixo já tinha saído, mas era o horizonte nosso. Né? Quer dizer, o Freixo representou um pouco esse horizonte. Vamos tentar fazer uma grande abertura ao centro. E o que aconteceu? Você pode até conseguir apoio das personalidades políticas da direita, mas você não consegue apoio dos eleitores da direita. Os eleitores não seguem, certo, os antigos candidatos de direita. Eu lembraria, por exemplo, no caso da chapa Lula-Alckmin, qual foi efetivamente o ganho em votação que o Alckmin representou para a chapa do Lula. Peguem as pesquisas, vê quando, por exemplo, o Alckmin ele é apresentado como candidato a vice, quanto que o Lula sobe? Nada. Absolutamente nada. Né? As pesquisas estão aí para provar, todos vão lembrar. Então, eu diria, não existe esse processo. Ele não funciona dessa forma. Né? Uhum. E ainda digo mais, quer dizer, a Tabata Amaral é representante máximo do Lehman na política brasileira, intervenção Sim. de uma das figuras mais nefastas do capitalismo nacional. Sim. O sujeito conseguiu fazer o maior rombo da história do capitalismo brasileiro e passar incólume 45 bilhões de rombo das lojas americanas. Certo? Até agora ele não foi nem julgado em nenhuma instância por isso. Tá? Ou seja, uma pessoa como essa, ela mostra muito claramente qual é o seu horizonte de interesse. Tá? Eu diria que o que precisa, a meu ver, para a esquerda brasileira é uma clarificação das suas propostas e conseguir convencer a população de que ela tem efetivamente uma outra alternativa, uma alternativa real para a vida delas. Né? Eu acho isso não vai ser feito juntando todas as pessoas que, no fundo, vão te impedir de fazer o que quer que seja quando você governar. Uhum. Né? E eu diria mais, o âmbito municipal não é o âmbito federal. Quer dizer, quando a gente teve eleição federal, você podia fazer isso, porque, afinal de contas, tinha um Bolsonaro contra você. Uhum. Tinha a extrema-direita, a gente sabia o que significaria mais 4 anos de governo Bolsonaro no Brasil. Ninguém estaria aqui agora fazendo entrevista, simplesmente. Então, isso teve força para angariar, criar grandes frentes. As eleições municipais não funcionam desta forma. Você não vai conseguir fazer nada dizendo, mas o que será mais 4 anos de governo Ricardo Nunes em São Paulo? Bem, será o que foi.
certo? Então, esse não é eu diria, o argumento fundamental. O argumento fundamental é outro, é mostrar que, efetivamente, nós temos uma outra forma de resolver problemas em São Paulo, né? Que não tem nada a ver com essa maneira que, diga-se de passagem, não se resolveu problema absolutamente algum. Então, acho que isso não vai ser feito chamando o Tabata Amaral, chamando o resto do PSDB, que porventura não se alia ao Ricardo Nunes, e coisas dessa natureza. Uhum. E, Vladimir, considerando as redes sociais aí como um grande formador de opinião pública, queria sua avaliação sobre a comunicação do governo Lula. A impressão que a gente tem é que a esquerda não se adaptou à nova linguagem, ao digital, ao universo, a esse novo formato de comunicação rápido, com uma dose de humor, mas ele é profundo, porque o da esquerda precisa ser profundo, não dá para comprar, né, os posts rasos que engajam da extrema direita, é impossível, a gente não pode comprar, e a gente entende que essa é a fórmula que funciona. Uhum. Como é que a gente reverte isso, hein? Então, eu diria o seguinte, é impossível. É impossível que a esquerda se adapte a esse tipo de comunicação. Porque essa comunicação, como você bem levantou, ela não é neutra. Ela é um tipo de comunicação que se organiza através do impacto, do máximo impacto, através da provocação, através do pensamento rápido, ou seja, tudo que são elementos constituintes da subjetividade da extrema-direita. Por isso que a extrema-direita está tão bem dentro desse horizonte. Não é porque ela tem os melhores técnicos, não é porque ela conhece as melhores tecnologias, ela entendeu primeiro. Não, porque este é o seu modo de falar. Pega as campanhas do Trump, certo? Compare as campanhas do Trump com um tipo de narrativa que você vai encontrar em todos os filmes de Hollywood, de aventura de Hollywood, certo? Com essa ideia do complô, essa ideia da degradação que está por todos os lados, da pessoa do Salvador, que é, na verdade, um pequeno grande homem, que não é ninguém muito diferente do que o homem comum, do que o homem normal revoltado, né? Veja, são narrativas clássicas que nos constituíram, né? Desde a sessão da tarde até hoje. Ou seja, o que eles fazem? Esta subjetividade midiática, ela tem lado político. Ela não é neutra, não é possível nós utilizarmos ela para o bem, digamos assim. Eu diria que, na verdade, há uma questão que é importante a esquerda entender de uma vez por todas. Nós conseguíamos fazer mobilizações enormes nesse país e em vários outros lugares, sem precisar mimetizar a comunicação do nosso adversário. E o que estão nos propondo é que nós mimetizemos essa comunicação. E, de fato, você vai vendo. Eu vejo com muita preocupação, um tipo de comunicação que é cada vez mais indistinguível. É cada vez mais difícil você distinguir efetivamente uma comunicação de esquerda e uma comunicação de direita. E, nesse caso, a direita ganha sempre, porque esta é a sua comunicação natural, esse é o seu modo natural de pensar. Você não consegue, de uma certa maneira, vencer com as armas do adversário. Agora, então, como se comunicar? Esse é sempre um problema, né, que se coloca nesses contextos. Eu diria o seguinte, eu não entendo que o problema da esquerda seja um problema de comunicação. Eu não acho que o nosso problema é como nós devemos nos comunicar. Nosso problema é o que nós devemos dizer. Eu acho um problema muito mais grave. Eu acho que não é que a esquerda não sabe como se comunicar, ela não tem o que dizer. Você acha que é um problema de conteúdo? Sim, eu acho que é um problema de conteúdo. Eu acho que a gente faz de tudo para não querer ver isso. Que a gente não tem efetivamente clareza a respeito do que nós queremos como sociedade. Certo? Nós não temos clareza sobre o que a gente quer a respeito da estrutura política desse país. A gente quer ser o gestor do presidencialismo de coalizão fracassado? Não, a gente não quer. Então, como é que a gente quer? A gente quer uma democracia direta? A gente quer quebrar o princípio representativo e aproximar mais as pessoas dos processos decisórios? Se é assim, então o que a gente fez até agora para isso? Onde estão realmente as nossas ações nesse contexto? A gente quer uma economia que seja efetivamente uma economia que não mercantilize todas as nossas necessidades? Bem, então, onde que está isso? Como é que a gente fez isso? Então, eu diria, o único lugar onde a esquerda consegue impor suas pautas, mostrar sua diferença fundamental, são nas lutas de reconhecimento. E aí fica claro, né, o que é a nossa sensibilidade e o que é a sensibilidade de extrema-direita. Mas é o único setor, é o único. Então, eu diria, me parece que este é o problema real.
Porque é sempre assim, quando a gente não sabe exatamente comunicar, a primeira coisa que a gente faz é colocar a culpa no instrumento. Como você não sabe como tocar, você coloca a culpa no instrumento. O instrumento é ruim, né? Então está acontecendo mais ou menos isso. Como a gente está com uma restrição da nossa capacidade de enunciação, a gente fala, não, tem um problema de comunicação, o governo não comunica bem. Não, não é que o governo comunica bem, ele age mal. É outra coisa. Por exemplo, a gente tem aí uma situação absolutamente calamitosa de segurança pública no estado governado pelo PT há quatro mandatos. Uhum. 4 mandatos na Bahia. Ou seja, não tem como você dizer, não, mas veja, a gente está fazendo uma mudança gradual. Não, a gente fez uma política ruim, completamente equivocada. E a gente não tem a menor condição, nenhuma capacidade de falar, não, de fato, a gente precisa de repensar essa política radicalmente. A gente não, por exemplo, eu acho que não tem nenhuma condição do Brasil continuar com uma polícia militar. Não tem nenhuma condição dele continuar com esse tipo de aparato, com esse tipo de lógica militar sendo aplicada nos conflitos sociais. E, no entanto, a esquerda ela sequer veicula a ideia de que, não, olha, a gente quer uma outra estrutura radical de segurança. Uhum. Né? A gente não quer ficar prendendo pessoas pelas coisas mais absurdas possíveis, a prisão não é feita para isso, a gente vai pensar em outro tipo de funcionamento. A gente estava falando até há pouco momento da possibilidade de continuar o processo de privatização de prisão. Uhum. Então, eu diria, esse me parece o problema real. Ô Safatli, e eu estava... Ótimo ponto, aliás, eu quero me aprofundar um pouco nisso que você colocou, que é muito bom, Rô. Eu conversei há uns 10 dias com o ministro Flávio Dino. Uhum. A gente conversou por 1 hora, assim, uma conversa dessa que a gente está tendo contigo aqui. E eu coloquei isso para ele. Eu coloquei que, a meu ver, a esquerda brasileira tem muita dificuldade de falar sobre segurança pública, porque em alguma medida existem temas que desagradam, principalmente no que diz respeito ao uso da força legítima. É um tema que a extrema-direita tem dificuldade em trabalhar com essas questões. Como é que você sente isso? Te parece, por exemplo, a gente não vê um grande Bolsa Família ou Fome Zero ou coisas que remetam ao âmbito federal voltado para a segurança pública. E é óbvio que se a esquerda for trabalhar esse tema, a gente teria que trabalhar isso com uma integralidade que transcenda a mera abordagem maniqueísta de bandido bom é bandido morto e não estabelece nenhuma correlação entre caristia e banditismo. Uhum. É óbvio que se a esquerda trabalha isso no âmbito nacional, caberia trabalhar sob um prisma um pouco mais amplo que demonstre para a população que o problema é muito mais complexo do que simplesmente culpar um determinado indivíduo ou um determinado grupo social. Você acha que esse seria uma boa estratégia para o governo federal? Você gostaria de ver isso ser feito? Como você acha que isso poderia ser feito de uma forma adequada no que concerne a questão da segurança pública? Sim, eu acho que a primeira questão que um governo de esquerda deve abordar é como destituir, como destruir a estrutura necropolítica do Estado brasileiro. Acho que essa é a questão central. Ela é a primeira de todas as questões. Certo? O Estado brasileiro gere uma guerra civil contra populações pobres e negras, isso estruturalmente, há mais de um século. Certo? Isso faz parte do legado da estrutura colonial da nossa sociedade. Porque a lógica escravagista é uma lógica que divide sujeitos em 2 tipos. Né? Tem aqueles que são reconhecidos como pessoa, então tem direito a luto, tem direito a dor, quando eles são comoção pública, quando eles são mortos, e aqueles que caem à condição de coisa. Não tem direito a dor, não tem direito a luto, não tem direito a nada. Quando morrem, assim, 9 pessoas mortas na última assassina policial em Paraisópolis. Ponto. Você não sabe quem são, não sabe qual o nome, não sabe a história, não tem comoção, não tem nada. Isso é constituinte da nossa sociedade. Constituinte. Uma mudança na nossa sociedade vai ser quando a gente mudar isso. Aí sim. Então, por isso eu acho, essa era a questão central. Era a primeira questão. Né? E aí eu acho que não há... É triste dizer, mas não há efetivamente consciência disso no interior da esquerda governamental brasileira. E existem vários pesquisadores que têm estudos extremamente profundos, interessantes, práticos. Por exemplo, poderia lembrar Luiz Eduardo Soares, que
que foi secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que tem discussões sobre encarceramento no Brasil, sabe, a irracionalidade desse processo, como é um processo que só fortalece o crime organizado, se entrega de bandeja 700 mil pessoas hoje no sistema carcerário brasileiro, se entrega de bandeja para os crimes organizados, que é quem comanda as prisões. Então, você tem várias questões nesse sentido que deveriam estar sendo discutidas e nunca foram efetivamente discutidas. E aí eu insisto num ponto. Por exemplo, você começou a tua fala, Sérgio, falando, olha, então está faltando um Bolsa Família, está faltando um Fome Zero. Eu acho muito interessante, porque, veja, de fato, essas políticas são políticas de 20 anos. São políticas que foram apresentadas em 2004, 2003, 2005. Depois disso, a gente não apresentou nada. Então, e eu diria, isso ainda mais dramático na segurança pública mesmo. Porque, quer dizer, o que foi apresentado? A ideia das unidades policiais de pacificação. O nome já diz tudo. Eu não sei se as pessoas lembram, mas pacificação era o nome que a gente utilizava no período colonial para sair atirando nas pessoas, para pacificar, no sentido mais brutal do termo, ou seja, através de chacina. Isso mostra, eu diria, entre outras coisas, e foi um projeto que fracassou redondamente. Agora, fracassou por quê? Tem um estudo interno nosso, tem uma reflexão, tem uma autocrítica da nossa parte, daquilo que foi feito e do que deveria ser feito de maneira diferente. A esquerda brasileira tem uma dificuldade enorme de conseguir desenvolver autocríticas quando precisa, porque a autocrítica não é uma capitulação, a autocrítica é força. Só quem tem força consegue se criticar. Porque sabe que ele vai ser o seu próprio juiz, e por ser o seu próprio juiz, ele vai conseguir apresentar outra coisa, ele confia em si, por isso que ele se julga. Entendeu? Eu diria, falta isso para nós. E aí eu insistiria, não me parece, hipótese alguma, que esse governo tenha algo como uma política de segurança pública. Deixa eu só efetiva. Dar uma dica de literatura desse processo que o Safatli se refere, que eu terminei essa semana, Rô, que é maravilhoso. Um livro chama Extermínio, 200 anos de um Estado genocida, da Viviane Gouveia. Extermínio, 200 anos de um Estado genocida, Viviane Gouveia. Ela vem fazendo todo um apanhado histórico desse processo que o Safatli se refere com muita propriedade. Desde a cabanagem, desde do cara que amarra o padre na boca do canhão, o Grenfell, passando por todas as revoltas, até chegar ao estado de coisas que a gente tem determinado no começo do século XXI. É maravilhoso esse livro. E aproveitando que você falou em genocida, Safatli, você acha que o Bolsonaro vai ser preso? Em caso positivo, você acha que o bolsonarismo acaba ali ou não? Então, eu faço parte de um coletivo que tem, durante todo esse ano, lutado para a instauração de um tribunal popular contra o governo Bolsonaro. Né? Não só contra o indivíduo com o Bolsonaro, mas contra as estruturas que tomaram o governo Bolsonaro, as Forças Armadas, os setores empresariais, que foram responsáveis pelos crimes contra a saúde pública, pelo genocídio indígena, pelos crimes contra a democracia. Né? E acho que seria muito, muito importante que ele fosse julgado, não por esses crimes de ladrão de galinha, de roubado relógio que ganhou e vendido, essas coisas que são quase da ordem do caricato, mas pelas 700 mil mortes que ele é diretamente responsável, certo? Que fez com que o Brasil tivesse 3% da população e 15% das mortes do Covid, por negligência do Estado. E não só ele, mas toda a estrutura que estava completamente presente naquele momento, certo? E que precisa ser responsabilizada pelos seus atos. Né? Dito isso, quer dizer, ou seja, acho que a prisão dele é pouco, acho que o que precisa fazer um julgamento do papel das Forças Armadas no interior desse processo, o papel dos setores empresariais, do agronegócio, que sustentaram ele de maneira canina, certo? Diante do massacre contra a nossa própria população devido à negligência do Estado. A negligência do Estado também é fator de massacre. Né? Agora, dito isso, eu tenho completa consciência de que o problema do Bolsonaro não termina com ele. A extrema-direita não termina com o Bolsonaro. Este é um problema de longa duração no Brasil. E é importante que nós estejamos preparados para uma luta de longa duração. Eles têm base econômica, por exemplo, o agronegócio, que é hoje um dos setores mais rentáveis da economia brasileira, e não é à toa, você vê o mapa eleitoral, segue o mapa do agronegócio. E não vai mudar.
E não vai mudar. Não porque essas áreas são conservadoras. Isso não é completamente verdade. O interior de São Paulo não foi conservador estruturalmente, não. Durante muitos momentos, você tem governos de esquerda em cidades importantes do interior de São Paulo, você tem movimentos operários importantes, mas o fato é que esse novo redimensionamento da economia brasileira fez com que essas regiões elas se enriquecessem. Enriquecesse com um custo ecológico impagável, né? É sempre bom lembrar que a gente está vendo agora, certo? Com sistemas de preservação de processos de espoliação, de concentração de renda, que também são absolutamente evidentes, porque o agronegócio ele não é alguma coisa que enriquece os seus trabalhadores, muito pelo contrário, mas as regiões elas enriquecem, isso é fato. Né? Quem vai em São José do Rio Preto, vai em Ribeirão, vê isso a olhos vistos. Né? Então, eu diria, este processo não vai terminar aqui. Ele não termina aqui. Até porque nós não tivemos e não temos a coragem de falar, não, a estrutura política de agricultura que nós queremos privilegiar é outra. O governo não faz isso. Ele não compra essa briga. Né? Quer dizer, porque, afinal de contas, comprar essa briga seria efetivamente comprar a briga com um setor fundamental, eu diria, do empresariado nacional. Né? Então, o que acontece? Esta base econômica, junto a outras bases sociais, os setores conservadores das igrejas, o liberalismo brasileiro, que é muito singular, não é só o liberalismo brasileiro, é o liberalismo latino-americano. Né? Existe uma coisa que eu chamaria até de síndrome de Mário Vargas Llosa, sabe? Que é mais ou menos o seguinte: o que é o Vargas Llosa? É um sujeito que é premiado, recebe prêmio Nobel, sabe falar várias línguas, faz parte da Academia Francesa de Letras, tal, mas quando precisa defender os seus interesses locais, se precisar se aliar com Bolsonaro, se precisar se aliar com Castro, ele vai se aliar e ainda vai dar explicação sobre isso. E ainda vai tentar se justificar. Isso é o liberalismo latino-americano. Sempre foi assim. Se precisar chamar as Forças Armadas para fazer um golpe de Estado, eles vão dar. Certo? Então, eu diria, essa é a configuração. E é uma configuração de longa duração. Por quê? Porque a esquerda tem uma dificuldade enorme de quebrar o vínculo dos setores pobres da população com a extrema-direita. E, infelizmente, isso acontece não só no Brasil, acontece no Brasil e no mundo. Né? E eu diria, eu tenho até uma hipótese em relação a isso. É porque a gente olha para esse processo, por exemplo, veja um exemplo só, é um artigo que eu estou escrevendo para a Piauí, deve sair no mês que vem, né? Sobre a ideia de ressentimento, que é um termo que nós utilizamos à torto e à direito para falar sobre o que leva pessoas a apoiar a extrema-direita. Então, é ressentimento de classe média contra pobres, que entram em ascensão, ressentimento de brancos contra negros, ressentimento de homens contra mulheres, masculinismo branco, todos esses tipos de coisa. Bem, sem negar, hipótese alguma, a existência desses fenômenos, a minha questão é outra. Esses fenômenos são explicações suficientes para adesão à extrema-direita? Ou eles são efeitos de alguma coisa anterior? A gente está tomando o efeito por causa, ou a gente está, de fato, analisando as causas? Eu insisto nisso pelo seguinte, porque, veja bem, posso dar vários exemplos onde me parece que essa descrição ela é inadequada. Ela é inadequada porque ela parece, muitas vezes, que ela simplesmente funciona para que nós tenhamos certeza da superioridade moral e intelectual nossa em relação a essas pessoas. Né? O julgamento é moral. Ele é moral individualizado, ele não é um julgamento de estrutura. Né? Isso é muito ruim. E muitas vezes isso acaba nos fazendo perder a sensibilidade de como setores fundamentais das classes pobres se sentem traídos por nós. Eu posso dar um exemplo que me pareceu muito interessante. É um livro de um professor da nossa universidade, o Rui Braga, fez um livro chamado Angústia do Precariado, saiu agora. Né? Então ele traz um exemplo, porque ele foi fazer pesquisa de campo no interior da Pensilvânia, nas cidades pequenas, rurais, que são majoritariamente extrema-direita, majoritariamente Trump. Por exemplo, ele traz um exemplo que me pareceu muito sintomático. É um exemplo de operários de uma indústria papeleira, que a indústria fechou no período democrata porque ela era muito poluente. Né? Só que o que acontece? Vem o Partido Republicano, vem o Trump e fala, olha, é o seguinte, a gente não vai mais fechar a sua indústria não, a gente vai abrir, vocês são o orgulho da América. O que acontece? 90% vota nele. Claro. Porque o que essas pessoas vão falando? Nós não vamos pagar o custo da transição ecológica, vocês que se virem. Né? Só que o fato é que, onde está o ressentimento aí?
tem ressentimento nenhum. Tem um problema político grave que diz respeito à nossa maneira de tentar resolver certos problemas sem conseguir resolvê-los efetivamente. Deixa eu só complementar, perguntar para ele, qual seria o caminho? Onde você vê luz aí para a gente combater a extrema-direita? Eu acho, primeira coisa, eu diria, entender que uma parte fundamental do problema não são eles, somos nós. Uma autocrítica. Se nós conseguimos nos reposicionarmos e nos tornarmos efetivamente uma força ofensiva contra o capital, de verdade, para valer, a gente consegue ter muito mais força. Eu diria, veja que coisa interessante. Eu vi, por exemplo, estava seguindo o caso das eleições francesas, as últimas. Né? Todo esse discurso, a extrema-direita vai ganhar, a extrema-direita ganhou força, a extrema-direita ganhou força. A esquerda francesa conseguiu ter um pouco mais de radicalidade. Eles, por exemplo, gente que defende o salário máximo, né? Que defende, olha, a gente tem que ter um salário teto, não é possível, a diferença de salarial não pode ser como de 1 para 200, no máximo 1 para 20. Então, ou seja, eles foram tentando pautar questões. O que acontece? Eles quase passam para o segundo turno. Eles ficaram com 1,5 ponto de passar no segundo turno. E todo mundo dizendo que era impossível. Eu diria, onde a esquerda clarifica suas posições, onde ela fortalece suas posições, e ela de uma certa maneira, é coerente com aquilo que ela prega, ela consegue ter mais força. Eu acho que a gente precisa disso. Mas alguns falaram para mim, mas e a situação do Chile, por exemplo, né? Que foi uma situação onde parecia que teria alguma coisa dessa natureza. A gente tinha um governo que era um governo que simplesmente não realizou aquilo que prometeu, em momento algum. Muito pelo contrário. Pega o que é a política de segurança pública do governo Boric. É uma coisa que dá vergonha até para a extrema-direita. Ou seja, eu insistiria muito nesse aspecto. Acho que esse é um momento de nós clarificarmos quem nós somos efetivamente. Preocuparmos mais conosco. Né? Eu acho que se a gente fizer isso, a gente consegue ter mais força dentro do embate político atual. Muito bom. Vladimir Safatli, a gente ficaria horas debatendo contigo, aprendendo, escutando. Maravilhosa a qualidade de tudo que você traz para a mesa. Obrigado por participar do Sinapse hoje aqui. E a gente te espera de volta, né, Robs? Com certeza. A gente não falou sobre psicanálise ainda. Tem volta para conversar com a gente aqui no ICL, vai. Mas a nossa política é terrível, né? Porque a gente começa a falar então e vai. Acaba tudo que eu queria ter falado sobre milhões de outras coisas. As pessoas até esquecem que eu sou professor de filosofia, né? Que eu falo sobre outras coisas completamente diferentes. Mas foi maravilhoso. E eu acho que, de alguma maneira, tudo isso está sublinhado aí também. Tudo que a gente abordou hoje tem um quê de psicanálise, tem um quê de filosofia. Muito bom. E com certeza a gente vai organizar uma outra oportunidade dessa para te receber novamente. Obrigado, querido, pela tua inteligência, pela tua humildade, pela forma como você se conduz. Foi um prazer debater hoje aqui contigo, viu? Para mim também foi um grande prazer. Estou à disposição de vocês. Boa sorte no programa de vocês, né? E, bem, quando vocês precisarem, estou à disposição. Obrigada pela aula de hoje. Foi muito, muito, muito bom ter você aqui com a gente hoje. Muitas reflexões aí para nossa audiência e para a gente também. É isso aí. Boa noite, boa semana. Valeu, boas aulas. Querido. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Que bacana, né? Muito legal. Ele trazer a autocrítica é importante, César, porque às vezes a gente fica falando, tem que melhorar a economia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, na verdade, um olhar para si, né? Eu acho que é uma reflexão tão importante, porque a gente aponta, é mais fácil olhar para o outro, é mais fácil criticar a situação do vizinho. Sim. Mas, de fato, vai saber se essa posição de hoje não foi uma brecha causada por mim em algum momento, né? Acho que é essa proposta que o Vladimir fez para a gente em relação à política, em relação à vida, cara, em relação a tudo. Acho que isso serve para tudo. Eu acho que tem um pensador que eu gosto muito que ele te diz o seguinte, Robs, a crítica, quando ela é feita com propriedade e da forma certa, ela é sempre feita de maneira a não constranger e não expor, entende? Para a autocrítica vale
a mesma coisa. Com relação ao governo, a autocrítica foi utilizada como um ponto de ataque durante muito tempo. E aí ela perde o seu propósito. Verdade. Não por acaso o Safatli salientou que a autocrítica legítima, ela não é um sinal de debilidade. Muito pelo contrário, ela é um sinal de força. Entende? Então concordo com o gênero, número e grau do que você está dizendo, com o que ele disse. Acho que sim, é importante, sobretudo no que diz respeito à questão da seara da segurança pública, que é aí que surgiu essa colocação brilhante dele. Concordo com absolutamente tudo. É isso aí. Olha só, gente, tem aula aberta e gratuita com Edu Moreira, dia 10 de outubro, às 8 horas da noite. Olha aqui, ó, as 3 regras para investir com resultados, gente. Com resultados, é com esse cara aqui, ó. Eduardo Moreira, aula online e aberta, dia 10 de outubro, às 8 horas da noite. Eu vou aproveitar e vou pedir voto também, porque eu estou na semana final, né, do prêmio Mais Admirados Jornalistas Negros e Negras da imprensa brasileira. Eu estou concorrendo, o ICL está concorrendo, então, gente, por favor, entre lá em icl.com.br/Roberta, bota seu nome, bota seu e-mail, vai na categoria jornalista, seleciona lá Roberta Garcia ICL, dá um próximo e ó, foi pra conta, ajuda nós aí. Vamos votar, minha gente, vamos lá, não demora assim 15 segundos e é para prestigiar a nossa querida Hobbs, ela merece, vocês muito bem sabem, vamos votar. Vamos votar, sabe que eu fico lembrando daquela propaganda, compre batom, tá tipo eu aqui pedindo voto pra galera. Hipnotizando as pessoas. Alô, comunidade. Vamos lá, exato, eu adoro quando você faz isso. É isso, né? Recados dados, só lembrar a programação de amanhã, que começa às 7 da manhã, com o Leandro Demore e o seu Desperta, das 7 às 8 da manhã. E depois tem ICL Notícias, primeiríssima edição, com Vivian Mesquita, Eduardo Moreira e também William De Luca, das 8 às 10h30 da manhã. E às 7h30 da noite, ao vivo, tem Sinapse ICL. E a gente espera você. Um beijo, boa noite e até amanhã. Beijo, fiquem bem, gente. Vote em mim. Se você investe ou se você tem a intenção de investir um dia, quais são os seus principais objetivos? Garantir a educação dos seus filhos? Trocar de carro? Comprar uma casa que finalmente você vai poder chamar de sua? Fazer uma viagem com a pessoa que você ama? Dependendo do resultado que você espera, você tem que planejar esse caminho de uma maneira diferente. São muitas dicas, são muitas regras, são muitos caminhos para se seguir, mas eu diria para vocês que existem 3 conceitos básicos que todo mundo deveria sempre ter como fundamento para um bom investimento. Eu preparei uma aula para o dia 10 de outubro chamada As 3 Regras para se Investir com Resultados. Uma aula que você pode participar gratuitamente, clicando no link aqui em cima ou aqui embaixo. Você, de uma maneira muito simples e muito rápida, vai aprender regras que vão mudar a sua relação com o dinheiro e com os investimentos e abreviar sua caminhada até a independência financeira, até o equilíbrio financeiro. Se inscreve agora, participa da aula, chame seus amigos e amigas também para participar. E aí depois você me conta o que você achou. Oi gente, tudo bem com vocês? A gente veio hoje contar um pouquinho sobre o curso de saúde mental e cuidado que o Instituto Conhecimento Liberta está oferecendo. O curso é comigo, Bia. E comigo, Renan. Nós somos psicólogos, professores, trabalhamos com formação e com cuidado em saúde mental e a gente quer propor para vocês uma discussão bastante crítica e necessária sobre o campo da saúde mental. Nesse curso da gente, que faz parte dos mais de 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta, a gente vai pensar sobre as questões da saúde mental, para além da loucura, para além do adoecimento, para além da psicopatologia, pensando questões como direitos humanos, gênero, raça, classe, sexualidade. Então, venham juntos e juntas discutir com a gente.